Bom, e ainda falando sobre o IOF, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, o Dario Durigan, ele afirmou que a pasta está avaliando medidas alternativas às anunciadas na semana passada referentes ao IOF. E o tema foi debatido ontem em reunião no Ministério da Fazenda, que contou com a participação de Fernando Haddad e de CEOs de alguns dos principais bancos do país. Para falar mais sobre esse assunto e também sobre as possíveis saídas que o governo pode encontrar, eu converso agora com o Sérgio Machado, sócio gestor da Mega Investimentos, já está aqui comigo. Sérgio, muito bom dia, bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre E bom vamos falar aqui tentar contigo. Vamos tentar enxergar o enxergável, né? achar uma explicação sem muita explicação. Bom, primeiro de tudo, essa reação da Febraban mais imediata e incisiva, eu quero trazer um pouco disso aí, sugerindo, inclusive, que o aumento do IOF pode reprecificar, né, o crédito nesse momento. A gente teve um estudo importante mostrando sobre isso, que foi apresentado pelas instituições bancárias ontem, Sérgio. Eu quero entender se você acredita que essa reação, né, da própria Febraban, buscando, inclusive, para uma conversa o Ministério da Fazenda, expõe também um limite institucional para as políticas arrecadatórias não negociadas com o setor financeiro previamente, não alinhadas previamente, há um risco de ruptura nessa interlocução entre governo, de aumento de ruptura de interlocução entre governo e mercado nessa situação? Eu acho que sim, né? Porque eu acho que o importante, a senha arrecadatória, ela começa a tomar né, uma figura muito complicada, porque, primeiro, já tem uma barbaridade de você pegar né, são tributos que eles são temporários ou são usados para ajustar algumas disfunções e passar isso como usar um IOF, que é um tributo com essa cara, para ser um tributo de arrecadação e de ajuste de estrutura fiscal, né? Esse tipo de movimento ele é muito ruim, né? Porque de alguma forma você vai além de se distanciar, né? O governo começa a se distanciar de uma forma muito mais clara, né, dos interesses da economia como um todo, para continuar num processo de gastar, né? Você tem uma propensão marginal a gastar sempre e não fazer os ajustes necessários, né? Então, aí você nota que, nesse caso, as medidas eram algumas até, a que foi revogada, que era, na verdade, um controle de capitais né, disfarçado, extremamente perigoso, né, porque é o tipo da coisa, quando você toma medidas distantes da realidade do mercado, né, esse controle de capital, você criar 3,5% em remessas de moeda para fora, você pode gerar um processo justamente o contrário. Você pode gerar um aumento de remessa, tá certo? Uhum. Porque é aquela história, quando você quebra uma estrutura né, você quebra a regra, Uhum. se eventualmente você gera uma insegurança. Uhum. Então, é aquela história, se vão cobrar 3,5 hoje, por que não cobrarão 10 amanhã? Por Uhum. que não virá um controle de câmbio? Né? Então, isso, em vez de fazer... né, o que é muito louco é que o discurso do governo é que, eventualmente, isso ajudaria a segurar a inflação, porque o dólar cairia. Isso é de uma insanidade, porque, ao contrário, ah, todo o movimento nesse lado é de alta. Você Uhum. vai aumentar o custo do dólar e, eventualmente, mais. Você vai gerar mais demanda e a moeda, que tem um preço, né, variado em cima de oferta e demanda, você teria mais aumento. Então, são medidas que são totalmente desvinculadas da realidade. Como a mesma coisa, o cara fala aqui, ó, o aumento do IOF substitui o aumento do Selic. Meu Deus! Isso também não faz sentido nenhum,
Primeiro, são canais de distribuição totalmente diversos, né? Enquanto o crédito ele penaliza alguns setores, os Sim. juros, de forma geral, eles são distribuídos igualmente pela economia. Então, não é substituto, tá certo? Então, todos vamos dizer, as razões que são apresentadas para justificar esse tributo, eles não param de pé, né? Então, eu Sérgio, acho que o grande problema é esse. uhum. Sérgio, a gente tem, desde o princípio, um duro posicionamento, e, né, inclusive, não só de oposição, mas até mesmo de base governista lá no Congresso, o próprio presidente da Câmara falando já nos bastidores, ali nos corredores, que o clima é para a derrubada agora desse decreto sobre o IOF. Agora, por outro lado, se a gente tem uma derrubada realmente desse decreto, desse aumento da alíquota do IOF, a gente vai ter que cobrir de alguma forma as despesas e esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar ou vai ter que fazer um novo contingenciamento. Fazendo isso, a gente também está colocando ali o risco e o impacto diretamente nas emendas parlamentares. Emendas parlamentares que é um assunto delicado, já que os parlamentares geralmente não querem abrir mão, né, das emendas, e a gente sabe que isso é sempre colocado no jogo da negociação, né, Sérgio? Então, diante desse cenário, você acredita em derrubada desse aumento do IOF e uma volta atrás realmente do Congresso? Do Congresso, não, Bom, desculpa, por parte do Executivo? bom, isso daí, o que a gente está vendo são narrativas de todos os lados que elas não se complementam, né? Então, o ministro vai e fala, não tem alternativa sobre o risco da máquina ficar inoperante, né? O Congresso fala, não, vamos derrubar porque, vamos dizer, o governo extrapolou. Aí vem o Durigan e fala, não, ó, nós estamos estudando adequar. Né, no setor real, uma grita generalizada, frisando todos os problemas que estão sendo gerados. E não podemos esquecer, né, porque o impacto disso para a pequena e média empresa, que são as grandes, né, representantes da geração de emprego e renda no Brasil, né, o peso para esse pessoal está cada vez maior, né, começa a ficar inviável. Então, o que a gente está vendo, ao que tudo indica, como está, não vai ficar, né? Eu Uhum. acho que vem algum tipo de ajuste, e você vê que não tem a dúvida que o governo está fazendo um jogo duro, né? Ele fala, ó, se não vier, a gente vai ter que fazer pior, ó, as emendas. E o negócio é muito louco, que eles continuam falando, ó, as emendas parlamentares, né? A negociação ficou aberta, né? Então, é complicado. Eu realmente a gente está muito mais como espectador. Ele não sabe o que virá de Brasília, né? Mas o que eu acho que vamos dizer, o mais racional seria, vamos dizer, reduzir esses impactos para as empresas, sem sombra de dúvida. Como tem um negócio de fundo de previdência, isso é insano, porque esse tributo, ele simplesmente ele acaba com a indústria e não vai gerar R$ 1 de captação. Porque Uhum. ninguém vai pagar 5% para fazer um fundo de previdência. Tá Uhum. certo? Então, tem aquela história. Esse é o pior dos remédios, né? É Uhum. um veneno. Porque ele Certo. mata o doente e não resolve nada. Não resolve a causa, né, da doença. Exatamente. Sérgio, eu quero trazer agora aqui, inclusive, agora há pouco, o presidente da Câmara, Hugo Mota, ele foi ao Twitter e ele afirma que deu 10 dias para que o Ministério da Fazenda apresente um plano alternativo ao aumento do IOF. Está aqui, então, ó, post do Hugo Mota, de agora a pouco, na sua rede social no X, explicando, dizendo que ontem à noite se reuniu ao lado do presidente Davi Alcolumbre, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra Gleisi Hoffmann e também outros líderes, e reforçou a insatisfação geral dos deputados com a proposta de aumento de imposto do governo federal. Ele disse que relatou que o clima é para a derrubada do decreto do IOF na Câmara e disse que combinou que a equipe econômica tem 10 dias para apresentar um plano alternativo ao aumento do IOF, algo que seja duradouro, consistente e que evite as gambiarras tributárias só para aumentar a arrecadação, prejudicando o país.
Vamos lá. Evitar gambiarra tributária. Medida que seja duradoura, consistente e que evite gambiarras tributárias. Sérgio, quais poderiam ser essas alternativas? Bom, a primeira alternativa, seria mais, né, efetiva, era diminuir custo, né? Tirar o pé do acelerador. Porque, de qualquer forma, se via IOF ou via é que o IOF, a maldade do IOF é que ela é de uma vez, né? Porque qualquer tributo você vai ter o princípio da anualidade, ele só passaria a vigir em 2026. E não, aí você teria o rombo de 2025, eh, com o não atingimento da meta, né? Então, eu acho que nesse caso é complicado para o governo se ajustar, ele teria que fazer um contingenciamento maior. E eu acho muito difícil que haja vontade dentro do governo nesse lado. Então, a situação é muito complicada, porque você não tem alternativas imediatas que não fosse um contingenciamento maior, né? Uhum, Então, e talvez manter algum tipo, um IOF em alguma das rubricas que foram criadas, e diminuir, contingenciar um pouco mais, e para 2026, eventualmente, criar mais imposto. Mas o uhum, problema é esse, né? Sem o corte, você só tem medidas ruins, são gambiarras, né? Nesse ponto, uhum, eu acho que o posto do Gumota tá brilhante, né? Ele está uhum, falando assim, o que a gente está vendo hoje é isso, a falta de uma vontade do executivo em fazer o certo, né? O que eles uhum. querem é manter o controle da máquina, gastar, principalmente, a gente não pode esquecer, tem um ano eleitoral e claramente, né, existe uma intenção de melhorar, dito pelo próprio governo, né, que Uhum. a melhorar a imagem do presidente, né? Então, é complicado você estar numa situação dessa. Eu quero pegar até gancho nisso que você falou na necessidade do governo de melhorar a imagem, porque diante de toda essa crise do IOF, muito tem se questionado agora também sobre a credibilidade do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Com toda essa crise agora causada, Sérgio, qual que é a tua avaliação em relação à atuação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad? Bom, o Haddad, de alguma forma, ele, desde o começo, ele foi uma grata surpresa, né? Porque ele foi, pelo menos, né, uma ilha né, de pragmatismo no meio de um governo muito ideológico. Me preocupa muito, porque quem seria, né? Porque falaram, inclusive, da substituição do ministro, né? Tem havido aí um fogo amigo brabo, né, em cima dele, porque de alguma forma ele, vamos dizer, ele desagrada o lado mais real da economia, porque acha que ele faz pouco, e desagrada o lado ideológico do partido dele, porque eles acham que ele faz muito contra a parte ideológica, né? Então é uma situação bem, né, ele está numa situação muito frágil, parece. Agora, eu acho que a pior coisa que a gente podia ter hoje era uma substituição do ministro, né? Uhum, Porque aquela história ruim com ele, quem seria a alternativa? uhum, Né? Aí a gente sabe que alternativas eventualmente seria o que já andou sendo veiculado, são nomes que realmente se distanciam, né, da economia real, né? uhum, Toda vez que você partir para um lado mais ideológico para a gestão da economia, pior. Porque uhum, economia, para você fazer a gestão, tem que ser pragmático ao extremo, né? Ideologia não governa, né? Ideologia, ela foge da realidade ao tomar as medidas, né? Então, esse eu acho que é o maior risco, seria ter algum ministro mais ideológico numa situação que, né, a gente já está com juros altos, inflação alta, né? A gente não está numa situação confortável, né? uhum. Só para poder a gente encerrar e amarrar aqui essa nossa conversa, para finalizar aqui o nosso papo, Sérgio,
Qual que é o custo disso, né, dessa crise agora gerada no EOF, sobre a decisão do Banco Central na condução de política monetária do Brasil? Ah, eu acho que no caso do BC, ele até também tem se comportado muito bem, né, o Galípolo também foi uma surpresa que ele tá num lado muito alinhado com uma função de um banco central independente, num ambiente de inflação, latente, de um fiscal desequilibrado. Eu acho que, assim, ele não teria eh, necessidade de aumentar. A gente acredita que o nível de taxa de juros estaria ok. Eh, e essa coisa do aumento, né, que já teria tido um aumento via OF, isso, quer dizer, tem discussões muito grandes, né? Você tem análises que falam de equivaleria a meio ponto de aumento, até o Kang Suk, que fez o estudo, que ele fala que aumento equivaleria a um aumento de 0,06 bases, né? Então, primeiro que é um número que é meio confuso. Mas numa hora dessa, o que o Banco Central tem que fazer é ficar quieto, né? Porque ninguém sabe ainda, né? O que a gente está falando, esse negócio do Hugo Mota, 10 anos, 10 dias a mais, são mais 10 dias de sofrimento, né? Porque a pior coisa é o imobilismo, você não saber o que fazer. Por um empresário no Brasil, que já, né, é um ser que vive num ambiente hostil ao extremo, uma coisa dessa é um aumento, né? O que eu faço? Que tipo de medida eu vou tomar? Qual é o planejamento da minha empresa, né? Como é que eu vou olhar para frente? Com que tributo? Qual o impacto? Né? E aí vai, né? Eu acho que o problema hoje, primeiro vamos ter que o que vai sair desse imbróglio, né? Que é isso, eles criaram um imbróglio, tá? Assim, e tá um impasse total, né? Você vê, o governo fala que não cede, o Congresso fala que não cede também, né? No lado do setor real, o que foram feitas essas reuniões para tentar esclarecer, né, que para os técnicos do governo, que as medidas podem ser muito mais nefastas do que eles acreditariam, né? Porque os técnicos do governo estavam no lado do jogo do contente. Não, nós vamos fazer isso, vai acontecer isso, e vai tudo se arrumar. E, na verdade, não é. No setor real, os impactos são muito piores, né? Você tem um imposto em cascata, né? Você tem uma situação que ela é extremamente desconfortável para quem está do lado de cada mesa, para quem tem que tomar decisões diárias, né? Como é que eu vou me financiar? Como é que são os meus próximos passos? Quanto eu vou comprar? Quanto eu vou fazer de pedido? Como é que eu vou me estruturar em venda, né? Então, e está todo mundo parado. E a gente não sabe o que vai ser, porque assim, vai, vem, não vem, Dou 10 um giro dias. rápido. É. Tá bom, então. Sérgio, muito obrigada, então, pelas atualizações, meu querido. Quero muito agradecer a tua participação aqui com a gente, o teu tempo aqui conosco. É sempre importante, né, ouvir-te aqui por aqui, na nossa programação, porta sempre aberta para ti. Um ótimo dia para você e até a próxima. Muito obrigado. Até mais, Sérgio.